sobre a questão da igreja, né? Gente, se a gente quer pensar o que é um trabalho ideológico bem feito, é pensar na expansão das igrejas neopentecostais. Por quê? Elas conseguiram penetrar nos espaços de periferia da forma mais eficiente e tudo mais. E eles têm toda uma estrutura, né? A gente acabou não entrando muito, mas tem uma coisa que a gente acaba discutindo que é os aparelhos privados de hegemonia, né? Essa discussão sobre agitação e propaganda, sobre os veículos que são nossos e que a gente vai usar na luta, tem a ver com essa capacidade que eles têm de se articular, né? O KKE na Grécia, ele tem um jornal próprio do partido, ele tem um outro jornal maior de circulação de massas, onde, né, tem um nível de recorrência, tem partidos que têm rádios, tem canais de TV, né, seja eles virtuais ou seja eles dentro da dinâmica. Então, assim, qual que é a nossa pergunta? Quando que a gente vai ter o nosso rádio? Quando que nós vamos ter o nosso canal de TV? Quando nós vamos ter o nosso jornal, o nosso cinema? Os espaços de circulação onde a gente consiga veicular cinemas, debates, etc. A gente tem que produzir os nossos espaços ou influir nos espaços mais coletivos com esses instrumentos, né? Que a gente precisa desenvolver. Então, e a gente precisa desenvolver isso de um modo que ele precisa ser o mais sistemático e cotidiano possível. Qual que é o nosso limite hoje? Nós temos pernas curtas. Essa é a verdade. Esse é o grande desafio da gente expandir o nosso trabalho. Né? Eu falo, por exemplo, no Revolution, a gente faz lá uma vez por semana. É um sacrifício fazer um episódio uma vez por semana. Né? E aí você vê, tem podcast que sai todo dia, bicho. Todo dia tem um negócio. A gente não consegue. Como que a gente consegue dar esse salto? Isso exige organização, finanças, estrutura, né? Profissionalização. E isso que a gente vai precisar avançar agora, ao mesmo tempo, teoricamente, formular sobre isso e praticamente construir essas estruturas, né? O trabalho do Lavra, que o Land toca, por exemplo, ele é um exemplo também disso, de como foi se complexificando, aumentando, né? Eu lembro do Lavra lá atrás, que era tipo um artigo por semana, né? Tipo, era um ritmo muito menos acelerado que é hoje. Hoje, todos os dias que você entrar no site do Lavra, tem um texto novo, né? É mais difícil acompanhar o Lavra do que o Campeonato de Futebol. Porque, tipo, é muita coisa. Você não vai conseguir ficar assistindo o tempo todo. Mas veja, a disputa que os aparelhos burgueses têm, seja dentro das redes sociais, desses aparatos de financiamento da rede, de propaganda, de marketing, né, dessas coisas, é muito gritante. A gente não tem como competir com isso de igual para igual. Então, a gente precisa diversificar as nossas formas e ampliar sistematicamente a nossa atuação nisso, né? Isso estou falando unicamente do ponto de vista virtual, onde a gente tem que articular ainda esse virtual com ações concretas, espaços onde a gente consegue estar fazendo isso. Né? Eu digo, por exemplo, do cinema, porque o cinema é um espaço que dentro dos bairros, dentro do movimento comunitário, tem grande chance de inserção e a gente pode ir lá estar levando e fazendo uma série de atividades com cinema, né? Cinema que pode dialogar tanto com o público mais infantil ou juvenil, ou, enfim, do bairro, e está ali criando um espaço de influência dos comunistas, buscando organizar os antigos, né, movimentos de associação de bairro e tal. Então, um exemplo, né? E aí eu posso pensar para o sindicato, para o movimento estudantil, para vários lugares onde a gente consegue articular o fato de a gente ter um jornal, o fato de a gente ter um aparelho e como a gente insere esse aparelho em diversos espaços para a gente poder estar fazendo ações, né? Então, a grande questão para nós é que isso é um desafio concreto do nosso tempo. Pensar isso, né? Por um lado, resgatar essa linha marxista-leninista bem coesa, que nós precisamos produzir uma unidade. Não dá para pensar e falar de jornal como algo menor, como algo, é só para as notas lá, uns artigos. Não. O jornal é o operador e o formador da unidade, né, ideológica do trabalho militante, do seu conjunto, né? Então, a gente precisa entender que é um educador, um organizador coletivo, esse complexo midiático, né? E atuar a partir desse processo, né?
e aí articular esses vários níveis de mediação que a gente vai precisar fazer.